Oi, gente, tudo bem? Eu estou preparando essa aula aqui para vocês para mostrar um método de estudo que eu utilizo, que é o método do fluxograma digitais. É um estudo ativo, é uma metodologia de aprendizagem ativa que requer, por isso, uma certa ação, um certo cuidado, uma certa análise de vocês, de todos que irão fazer, né, e utilizar esses métodos. Você pode ver aqui um exemplo do que é um fluxograma digital aqui, que esse aqui é um fluxograma que eu criei. Esse aqui é da minha própria autoria. Vocês vão aprender aqui nessa aula como criar fluxogramas a partir dos estudos que vocês estão fazendo para melhorar 100%. Posso garantir que vai melhorar 100% a maneira como vocês vão aprender, a maneira como vocês vão assimilar o conteúdo. Bem, primeiro a gente tem que saber o que é um fluxograma. E a gente já tem que saber que o fluxograma, ele não é um diagrama comum. Existe um diagrama que você faz uma cadeia de processos, você sai de um ponto A, vai para o ponto B, do ponto B vai para o ponto C, do ponto C pode voltar para o ponto A, ou pode ir para o ponto B, ou para o ponto D, para o ponto Z, pular para o ponto G. Vocês conhecem um diagrama. Isso é um diagrama que vai formar essas ramificações. O fluxograma, ele não é um diagrama, ele não vai ter essas ramificações voltadas a um tipo de processo. Não é isso. Ele vai ter uma característica de ramificação, como vocês vão ver, porém, não é de um processo. Na verdade, é algo bem diferente. É um raciocínio. O fluxograma vai privilegiar um raciocínio, não um processo, mas um raciocínio, uma maneira de pensar, uma maneira de gerir um conteúdo, uma informação. E gerenciar uma informação e para demonstrar um processo são duas coisas totalmente diferentes, são duas coisas totalmente distintas. Segundo, o fluxograma não é um mapa mental. Um mapa mental, geralmente, você pega um conceito, um verbo, e trabalha diferentes conteúdos a partir desse conceito, desse verbo, de uma informação chave, que você vai criando diferentes ramos, e assim, a partir desse ramo, cria um outro ramo, desse outro ramo pode criar outra coisa. Não. O fluxograma não é um mapa mental. Ele é. Por quê? Porque principalmente o mapa mental, ele cria ramificações a partir de uma palavra-chave. O fluxograma, ele não busca criar ramificações, ou pelo menos ele não busca criar ramificações demasiadamente grandes, muito numerosas, em quantidade exacerbada, como no mapa mental. O fluxograma ele é focado para uma palavra-chave, para um termo-chave, para um verbo, para um conceito-chave, uma informação-chave, e essa informação-chave ela vai atrelar apenas aquilo que é mais importante a ela. E isso que é mais importante a ela é remetendo ao seu raciocínio, a maneira de pensamento daquele conceito, daquela informação-chave. Diferente do mapa mental, que busca abarcar todas as informações relacionadas, o fluxograma vai se focar naquilo que faz parte do raciocínio específico daquela informação. E isso é o fluxograma, não é mapa mental. E segundo, o fluxograma não é uma cadeia de informação como vocês estão vendo aqui, ó. Isso daqui é um diagrama, um tipo de diagrama, mas de cadeia de informação, que você vai verificar diferentes conteúdos. O fluxograma, ele não busca ser isso. Por quê, professor? O fluxograma ele não busca ser isso. Por quê, professor? Porque isso daqui vai ficar demasiadamente grande e demasiadamente desfocado. O objetivo do fluxograma, que é um diagrama de fluxo, é fluir uma informação, é deixar a informação mais fluida, mais simples, mais objetiva, mais acessível e mais entendível dessa forma. Então, quando você deixa e procura deixar uma informação totalmente densa, condensada, pesada, muito distoante, muito desfocada, você não vai ter um foco de informação, porque aqui você está vendo 5 informações diferentes, mas nenhuma delas está focando em uma. Você tem aqui um ramo principal, só que você tem muitas informações, você tem subinformações, e essas subinformações estão totalmente diferentes das informações aqui atreladas a esse conceito-chave. Então, isso é errado, tá? O fluxograma, ele também não é um rascunho, ele não é um resumo. O resumo é diferente do fluxograma, porque o resumo você vai pegar as informações importantes, que você vai verificar como são importantes, que são importantes para entender o texto, você vai escrever em uma, duas, três folhas, e a partir disso você vai reler e você vai procurar assimilar aquela informação. O fluxograma não é isso.
ele vai abarcar as informações importantes, só que, e aqui vem o primeiro pulo do gato, as informações importantes não é o que é importante para o fluxograma. Como assim, professor? Você vai aprender que no fluxograma você vai focar naquilo que é parte de um. Você vai aprender que o fluxograma. Você vai aprender que você vai aprender que o fluxograma vai focar naquilo que pode virar uma questão de prova ou de um exame que você vai fazer. O fluxograma, ele não vai focar em informação importante, ele vai focar na informação que é atrelada a uma questão, nesse caso de preparação para concursos, tá? Claro que você pode criar um fluxograma voltado para informações importantes, só que assim você vai estar tirando a peculiaridade mais importante dessa ferramenta de estudo, que é te ajudar a aprender o conteúdo para a prova. E percebam, aprender informações importantes não significa que você está aprendendo conteúdo para a prova, porque você pode aprender 10 informações importantes, só que o conteúdo que vai cair para a prova é apenas uma informação. Então, ao invés de você aprender 10 informações importantes, você tem que aprender apenas uma informação importante que vai cair na prova. E o fluxograma vai se focar nessa uma informação importante, não nas 10. E essa é a diferença entre o fluxograma e o resumo. E você tem que ter essa noção na hora que você for construir o seu fluxograma. E quanto mais você for fazer o fluxograma, mais você vai aprender a separar informações importantes de informações que irão cair na prova. E é por isso que eu falo que o fluxograma, ele não foca no conteúdo em si. O fluxograma vai focar naquilo que vai cair na prova. Você não vai perder tempo estudando informações importantes de um livro. Você vai perder tempo estudando informações importantes que vão aparecer na sua prova. Tenha 100% de certeza nisso. E é esse o pulo do gato do fluxograma em relação aos resumos. Fluxograma também não é uma cadeia de conhecimento de informações que estão relacionadas e intrincadas, como você pode verificar aqui. Você tem um conceito-chave que tem subseções, subelementos, que tem outras subseções e outros subelementos. Isso daqui é muito pesado, é uma informação muito condensada, muito difícil de interpretar. Ela está desfocando aquilo que é essencial. Que é o essencial é tomar uma informação A e relacioná-la a uma informação B. Isso é essencial, é uma cadeia simples, é uma cadeia primordial de raciocínio, mas é aquilo que vai te focar, é aquilo que vai te auxiliar a aprender o conteúdo. Quando você cria muitas ramificações distintas, você está desfocando a informação importante, que é a informação central. Então, o fluxograma, ele não busca isso. O fluxograma é diferente disso. Então, professor, eu já sei que o fluxograma não é um mapa mental, não é uma cadeia de informação, não é um resumo, não é um brainstorm, não é um diagrama qualquer. O que é o fluxograma? E para saber o que é o fluxograma, a gente vai aprender a sua estrutura. Você pode verificar aqui as estruturas de um fluxograma. E essa estrutura, ela segue uma hierarquia básica. A estrutura do fluxograma, ela começa com texto e linha. Texto é evidente, né, que você precisa escrever alguma coisa. E por isso eu faço fluxogramas digitais, porque é a funcionalidade do meio digital, do meio tecnológico que vai reduzir seu tempo de criação e edição de uma informação que você tenha feito. Você pode editar depois de fazer um fluxograma. Você criou um fluxograma, pode ver alguma informação muito importante, pode editar a informação. E o meio digital te permite essa edição de um modo mais rápido e prático, diferente do meio analógico, né, que você pega papel e caneta. Então, no meio digital, o fluxograma, mas como todos, o fluxograma ele vai ter uma base de texto e de linha. Você pode verificar aqui, ó, o texto, que é um conceito-chave, um elemento-chave, e esse elemento-chave, esse conceito-chave, ele está relacionado com outros textos, com outros elementos, que são subelementos, através de linhas. Essas linhas, elas são essenciais no seu fluxograma. Por quê, professor? Porque elas vão criar uma relação de hierarquia, uma relação de propriedade, uma relação de ser diretamente influenciada ou indiretamente influenciada, ou de produzir e gerar alguma outra informação. Então, sempre utilize linhas no seu fluxograma. E
A hierarquia das linhas é uma coisa muito importante que você tem que saber, porque existem diferentes tipos de linha que você pode criar. Eu uso um tipo de linha, a hierarquia de linhas, que quanto mais grossa é a linha, mais importante a informação e mais a relação é direta. Quanto mais fina é a linha, e mais tortuosa é a linha, então significa que a informação ela é indireta e, em termos de relevância, ela possui menos relevância, menos importância. E isso está atrelado com a hierarquia da informação que nós vamos utilizar. Aqui você tem um outro tipo de texto, um outro tipo de caixa de texto que é totalmente diferente do primeiro. Aqui você está vendo um texto, uma caixa de texto em que o texto está em caixa alta, negrita, e a cor da caixa do texto é laranja. Isso daqui eu vou utilizar apenas para conceitos-chave. Todos os meus conceitos-chave, todas as palavras-chave eu vou utilizar nisso daqui. E sempre uma lâmina do meu fluxograma digital e também do seu, que eu recomendo você utilizar assim, vai sempre seguir essa hierarquia. Porque quando você lê, você já vai saber que a lâmina do seu fluxograma está atrelada a essa informação específica. E tudo que está na lâmina do seu fluxograma, que fugir dessa informação específica, você vai descartar, você vai excluir, você vai deletar, você vai apagar. Então, isso é a importância de você criar uma hierarquia de informação, porque você vai saber reconhecer aquilo que está atrelado, relacionado à informação e aquilo que não está, e você vai excluir. Esse segundo tipo de caixa de texto, que é dessa hierarquia, é uma subdivisão. É um texto limpo, sem preenchimento, somente com bordas pretas, porque eu vou utilizar isso sempre uma informação atrelada ao meu conceito-chave. Então, sempre que eu tiver isso daqui, eu estou abordando informações de um conceito-chave, não é o conceito-chave. E também eu vou utilizar algumas palavras e frases da minha caixa de texto em negrito, em vermelho, em azul. Por quê? O vermelho é sempre para informações importantes que eu utilizo. Por exemplo, os paradigmas que sustentam o conservadorismo das escolas fazem parte do tema da inclusão educacional, nesse caso, inclusão de modo geral. E sempre quando eu estiver trabalhando com inclusão, eu já vou ler logo conservadorismo como destaque. E sempre, eu nem vou precisar ler muito esse texto aqui, de complemento. Se eu apenas ler inclusão e já bater meu olho conservadorismo, já relacionei, já criei o link direto. A mesma coisa para cá, identidades e diferenças. Inclusão, que é o meu conceito-chave, identidades e diferenças. Já criei o link direto. E você vai perceber que esse link direto, ele está relacionado a partir dessa linha aqui, ó, que ela é sempre uma linha reta. Eu utilizo links diretos de relação direta, sempre com linhas diretas, linhas retas, para dar esse grau de importância, esse grau de dureza. E as linhas curvadas, elas são informações que estão atreladas indiretamente ou que são geradas a partir de uma outra informação, de um elemento. Eu tenho um conceito-chave, eu tenho o elemento relacionado a esse conceito-chave e eu tenho o subelemento, que nesse caso é uma subseção relacionada a esse conceito-chave. Por exemplo, a inclusão, que gera identidades e diferenças, ela produz a seleção dos alunos. Então, você já vai verificar aqui uma cadeia de informação. E você perceba que a minha leitura do fluxograma, ela remete a essa linha de raciocínio. A inclusão, que é baseada em identidades e diferenças, gera seleção dos alunos, produz a seleção dos alunos. Então, aqui você já cria uma cadeia de raciocínio, que é a leitura que você tem que fazer do seu fluxograma. E procure sempre fazer assim. O fluxograma, ele tem que te auxiliar a entender o conteúdo. Ele não tem que te dar o conteúdo de mão beijada, já mastigado, como tudo. Não, ele tem que ser uma ferramenta que vai te auxiliar a aprender. E você tem que aprender. Não é o fluxograma, é você que tem que aprender. Então sempre crie nessa hierarquia, dessa maneira, dessa forma de raciocínio. Você tem que fortalecer o seu raciocínio do seu conteúdo que está sendo estudado. Você tem que utilizar também figuras no seu fluxograma. A utilização de figuras é muito importante. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele aprende de maneira muito mais rápida e muito mais simples quando ele vê uma imagem colorida, uma figura, mas tenha muita atenção. O uso de figuras, ele não deve ser poluído no seu fluxograma. Você pode ver aqui que essa minha lâmina de slide, que é um tipo de fluxograma,
é de fundo branco, é uma letra, a maioria das letras são da mesma cor preta, a mesma estrutura, é de a mesma fonte de letra. Eu apenas mudo pequenas partes, pequenas frases de mudo de cor, e a minha figura que eu estou colocando aqui, ela é bem pequena. Você pode ver que se você atrelar nessa parte aqui, o seu cérebro ele não vai focar nessa figura, porque o tamanho dela é pequena, a cor dela também não é chamativa. E sempre procure ter figuras assim no seu fluxograma. Tamanho reduzido, que não chame a atenção, que as cores não sejam chamativas, porque o foco não tem que ser na figura, o foco tem que ser na informação. A figura vai ser apenas um meio que você vai utilizar para transmitir da melhor maneira possível a informação. E o seu fluxograma tem que ter, é obrigatório. Claro que você não vai utilizar sempre, mas por ele ser obrigatório, é uma ferramenta que vai te auxiliar no seu raciocínio, que são os verbos conectores. Por exemplo, o verbo conector é verbo mesmo, na sua forma mais pura. Por exemplo, rompe ou romper, questiona ou questionar, por causa disso ou em decorrência disso, por essa razão. Sempre você tem que utilizar esses conectores, esses verbos conectores, que também podem ser frases conectivas. Por quê? Se você, por exemplo, pensar em questiona, a inclusão questiona, você coloca esse verbo conector sempre conectado a uma linha de relacionamento no seu fluxograma. Aqui, a inclusão questiona identidades e diferenças que produzem a seleção de alunos. Você pode colocar a inclusão, um verbo conector na linha questiona e outro verbo conector na linha bem aqui, ó, produz, retirando assim essa palavra aqui de produção. Você coloca apenas seleção de alunos nessa caixa de texto. Então você já reduziu, você já focou na informação que tem que ser estudada, que tem que ser aprendida. Essa é a funcionalidade dos verbos conectores, que eu sempre coloco nessa fisionomia aqui mais cinza, um pouco mais opaca, um pouco mais sombreada, não é chamativa, justamente porque os verbos conectores eles têm que ser apenas a conexão, eles não têm que ser a informação em si. Sempre o destaque é a informação. O verbo conector ele só vai conectar. Então, essa daqui é uma estrutura básica de um fluxograma digital que eu crio. E eu aconselho vocês a também criarem a partir dessa estrutura. Mais na frente na aula, nesse PowerPoint, você pode verificar aqui muitos exemplos de fluxogramas utilizando essas estruturas aqui. E a partir deles você pode se inspirar para criar o seu próprio fluxograma a partir desses modelos. A estrutura do fluxograma é essa daqui. Você sempre vai criar um texto-chave, como por exemplo aqui, ó. Eu vou pegar essa parte bem aqui para vocês. Só colar aqui. Aqui, ó. A estrutura do fluxograma. Você tem um conceito-chave. Esse conceito-chave, ele pode estar bem aqui no centro ou ele pode estar na lateral, bem aqui do lado esquerdo, superior. Por quê, professor? Porque é a maneira como a gente lê. Desde criança, a gente aprende a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, sempre o inicial, você tem que colocar o texto-chave, a informação-chave, o verbo-chave. Sempre. Evite colocar no centro, evite colocar nessa parte aqui do meio. Sempre coloque ou na parte superior esquerda ou na parte do meio, mas também superior. Se você utilizar no meio, você sempre procure ter uma relação de círcula, uma relação circular. Você tem alguns exemplos aqui, por exemplo, aqui no meio, aqui ó. Isso aqui é um exemplo de uma relação circular, que eu coloquei o conceito-chave no meio e a relação circular das informações. Você pode sempre ler de uma maneira horária, de sentido horário. Por quê, professor? Porque a gente já tem que utilizar as maneiras que o nosso cérebro ele já aprendeu de assimilar uma informação cotidiana. E se você utilizar desta maneira, mais fácil a informação vai ser aprendida. Você não vai ficar preso a uma estrutura rígida, mas você vai utilizar aquilo que o seu cérebro já aprendeu, as maneiras, as ferramentas que o seu cérebro no dia a dia aprende. Então sempre procure no seu fluxograma digital utilizar essas relações cotidianas de aprendizagem. Então aqui, ó, uma estrutura de fluxograma. Aqui eu tenho o elemento-chave, esse elemento-chave ele é conectado a um paradigma, a um elemento, esse elemento está conectado a um subelemento, como nós vimos. E você pode verificar aqui, ó, em termos de meio ambiente digital, nesse caso do PowerPoint que eu estou utilizando esse programa, você pode utilizar diferentes programas, vai ao seu gosto, tá? Existem muitos aplicativos online, digitais,
de fluxogramas, para a criação de fluxogramas, que alguns têm algumas ferramentas que o PowerPoint não tem, e outros têm algumas ferramentas também que vão reduzir muito o seu tempo de criação de fluxograma. Professor, por que você não está utilizando eles? Isso é de mim. Eu não gosto deles. Por que, professor? Porque primeiro, eu não me adaptei à maneira como eles são utilizados e para mim o PowerPoint ele é mais versátil porque eu utilizo muito o PowerPoint para muitas outras coisas. Então eu procurei utilizar aquilo que eu mais tenho afinidade, que eu mais estou acostumado e também porque o PowerPoint ele está sempre offline, está sempre à minha disposição. Então não tem para que eu criar outro programa, uma subseção, utilizar um outro aplicativo para criar uma coisa que eu já tenho bastante afinidade no PowerPoint. Então, isso daí já vai do seu gosto, tá? Eu não aconselho você a utilizar o PowerPoint nem nada disso, já vai do seu gosto. Tente outros aplicativos, se você não se acostumar com eles, tente outro, use o PowerPoint, se não se acostumar, use outro aplicativo, vai do seu gosto. Mas da maneira que você vai criar, tem sempre que ter relação ao tempo, tá? Não gaste muito tempo para criar um fluxograma de conteúdo. O fluxograma, ele tem que diminuir seu tempo de estudo e não aumentar ele. Então, se você gastar muito tempo, já pare, já analise, pense em criar outro, utilizar outro programa, mas não gaste muito tempo com isso, tá? O objetivo dele é diminuir seu tempo de estudo e não aumentar. Em relação ao meio digital, você tem vários tipos, né? Você tem a estrutura do fluxograma, e você vai ter principalmente a estrutura. Você pode criar outros meios, outras informações, mas em si a estrutura do fluxograma é isso, como nós verificamos. E você vai ver agora a prática da criação de um fluxograma. Por exemplo, professor, como o senhor constrói seu fluxograma? E aqui está a palavra-chave, o momento-chave da aula, que é o quê? O fluxograma, como eu falei, ele vai focar naquela uma informação que vai cair na prova. Ele não vai focar nas 10 informações importantes de um conteúdo, de um artigo, de uma apostila, de um livro. Ele não vai focar nisso. Ele vai focar naquela informação que vai cair na prova. E como é que eu sei que vai cair na prova? Se você não tem a prova em si, não tem a questão em si, você tem apenas o conteúdo. E aí que o fluxograma ele vai começar a exercitar o teu raciocínio. A maneira como você entende, a maneira como você vai aprender aquele conteúdo que está sendo estudado, e a maneira como você vai selecionar informações importantes. E dessas informações importantes, assimilar aquela que tem muita importância de cair numa prova como uma questão. Por quê? Porque se você parar para pensar, o seu examinador também leu o artigo, também leu o conteúdo, também leu aquele livro. Ele viu muitas informações importantes, só que ele vai selecionar aquilo que tem maior grau de importância para ser utilizado em uma questão e que tem maior probabilidade de usabilidade de ser utilizada em uma questão. Existe muita informação importante, mas que não pode ser utilizada em questão, porque o seu uso como questão é de baixo grau. Só que tem outras que o seu uso como questão é de elevado grau. E o seu cérebro, a partir do uso de fluxograma, vai focar nisso. Como professor, eu crio os fluxogramas, quando eu leio o conteúdo, quando estou estudando, eu já crio questões abordando uma informação daquele conteúdo que eu estou estudando. Por exemplo, eu estou lendo um artigo específico. Esse artigo específico me dá uma hierarquia de informações, uma escala de informações, um conceito. Esse conceito, poxa, perguntar o que é um conceito, o que é a abordagem de um conceito, como é que esse conceito é formado, o processo de criação dele, o que ele transmite. É uma informação importante, que possui alto grau de ser utilizado em uma questão de prova. Quando ele dá uma hierarquia, uma escala numérica de informações. O processo A gera 3 tipos de efeitos, 4 tipos de efeitos. Esses 4 tipos de efeitos é uma informação muito importante que possui alto grau de ser utilizada em uma questão de prova. Então, é a partir desse entendimento da informação do seu estudo que você vai exercitar o seu cérebro a focar na informação que vai cair na prova. Por exemplo, eu estava lendo esse texto de Barbosa e ele fala sobre a escola. Ele possui várias definições de escola. E eu tive que assimilar a informação de escola e verificar aquilo que é mais importante para ser utilizado em prova. Criei um flashcard. Eu utilizo muitos flashcards para aprender. Eu evito reler o texto. Eu sempre leio o texto e vou criando os meus flashcards. E já vou respondendo, já vou criando. Assim, em vez de eu reler o conteúdo, reler o livro, reler o texto, eu já vou direto no meu flashcard.
Então, o flashcard é uma maneira como eu utilizo para resumir e rever um texto. E a partir deles eu crio meu fluxograma. Eu não crio o fluxograma direto do texto, porque eu sempre vou focar naquela informação que vai cair na prova. A informação que vai cair na prova é aquela informação que pode ser utilizada como uma questão, como uma pergunta, porque sua prova são questões, são perguntas. Então, no texto de Barbosa, ele fala sobre a escola. E das várias definições que ele fala sobre a escola, ele diz que a escola é um lugar. Esse lugar ele é promovido para socializações, que são múltiplas socializações. E esse lugar da escola é um lugar, e a escola é um lugar de confronto intercultural, que Barbosa chama esse confronto como uma tensão, né? A tensão intercultural para Barbosa é o confronto. Então, nesse flashcard, eu já tenho informações importantes. Primeira informação importante, que a escola é um lugar. Segunda informação, que a escola ela promove socializações. Terceira informação importante, que a escola ela é confronto intercultural, ela é tensão intercultural. Então, a partir dessa informação, que eu criei meu flashcard, que eu criei a pergunta, eu já vi, olha, a escola ela pode ser abordada em uma questão de prova, uma questão de concurso, a partir dessas informações, a partir dessas respostas. E a partir disso eu vou criar meu fluxograma. Como professor, e aqui eu quero que você tenha bastante atenção como eu vou criar o fluxograma, tá? Eu vou evitar copiar e colar, porque eu quero montar direto para vocês, a partir do zero. Então, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui em formas no PowerPoint, pego meu negócio aqui e vou criando. Eu crio uma forma. Aqui, depois dessa forma, eu vou no preenchimento da forma, que eu vou colocar naquela cor laranja que eu mostrei para vocês, tá? E sem contorno, que é somente a cor, um contorno, sem contorno, aqui. E a partir dela eu vou criar meu texto. Qual é o meu texto? Qual é o meu elemento-chave? Qual é o meu conceito-chave? Escola. E se vocês estão lembrados, eu sempre procuro colocar em negrito e na cor preta. Aqui, ó. Escola. Aqui está meu conceito-chave. Eu não vou colocar a escola para Barbosa. Barbosa entende escola como tal. Não. Eu evito fazer isso, porque eu quero que a informação seja a mais resumida possível, a menor informação possível que transmita o máximo de informação. Então, eu procuro sempre fazer assim meus fluxogramas e eu recomendo a que vocês utilizem assim também. Se vocês querem colocar, por exemplo, escola, Barbosa, vocês podem colocar outra caixa de texto bem de baixo, colocar aqui, ó, Barbosa, o ano, tudo tal, da obra, o artigo da obra aqui, tudo, e botar. Aí, qual é o preenchimento dela? Eu vou colocar sem preenchimento, o contorno em preto, é só diminuir essa linha aqui do contorno, a espessura, aqui é para ficar bem bacaninha, e a cor. A cor do meu texto vai ser em preto também, tá? Aqui, simples, aqui, ó. Eu utilizo sempre o meio digital por causa dessa, ó, bem aqui. E vocês podem perceber que é bem simples, bem de boa. O meio digital ele te permite essa adaptabilidade do texto. Então, olha, a partir de escola para Barbosa, pode colocar aqui em cima também, e tudo mais. Agora vamos à estrutura. A escola é um lugar de socialização e confronto intercultural. Como é que eu vou criar isso? Eu já vou criar uma outra caixa, né? Já tem aqui, só copiar e colar essa. Aí vou botar bem aqui no meio e vou criar outras duas. As outras duas vão se conectar bem aqui. Aqui, ó. Bem aqui. A relação, aqui, ó. A primeira, que é o elemento chave, vai ser escola como lugar. Posso colocar em caixa alta, negrito e mudar para uma cor vermelha, porque eu quero destacar que a escola é um lugar, tá? Eu posso também colocar em azul. Azul eu sempre utilizo para conceitos. Quando eu vou utilizar, por exemplo, a escola, é um local de espaço de educação integrada. Se eu colocasse educação integrada, por exemplo, educação integrada, tá? Eu colocaria em azul. Por quê, professor? Porque educação integrada seria um conceito que eu vou utilizar. Então já é uma hierarquia de informação, já são informações diferentes que o meu cérebro está assimilando de forma diferente por meio da utilização das cores. Eu sempre vou utilizar vermelho ou azul. Eu não vou utilizar outra cor para textos, tá? Apenas para a caixa de texto, que eu vou utilizar caixa branca e caixa laranja. E também tem uma outra cor, que depois eu vou falar para vocês. Então, em relação ao texto, eu vou utilizar o azul para conceitos ou o vermelho para informação muito importante do conceito. Segundo,
A escola, como lugar, ela permite múltiplas socializações, e também ela vai ser um encontro de confronto intercultural. Tá aqui. Confronto intercultural. E qual é a relação que eu vou criar entre eles, professor? A minha primeira relação vai ser relação direta, que aqui eu vou colocar a relação direta com o lugar a partir dessa linha. Eu sempre vou utilizar essa forma de linha, que eu vou em formato, eu vou utilizar esse segundo aqui formato que ó, vocês podem ver que existem diferentes. Eu sempre vou utilizar esse daqui, ó, que é um formato de linha bem evidente, mas também não tão destacado. E sempre vou utilizar uma espessura bem grande. Ó, aqui, ó, pode verificar. Uma espessura bem grande, que é a relação direta. Aí, eu vou utilizar, a partir do lugar, que isso possui seus subelementos, né, suas subseções, uma linha, essa daqui, ó, que é reta, mas também ela permite curvas, né? Que é a relação direta abordando diferentes elementos. E isso daqui é a construção do meu fluxograma. E eu poderia dizer para vocês que o meu fluxograma, a partir disso, ele já está montado. E eu evitaria utilizar outras informações nessa lâmina do slide para a escola. Por quê? Porque eu quero que o meu cérebro foque naquela informação que é importante, que pode ser utilizada em questão. E sempre quando eu for criar meu fluxograma, eu vou montar dessa maneira. Eu vou evitar utilizar outras informações. Eu poderia colocar a escola, aí eu poderia abordar aqui um outro texto aqui, ó, uma outra linha interdireta, ou poderia colocar uma que é curvada, que é essa daqui, ó, que utiliza ela curvada. Essa curvada aqui é para informação de subseções que não são tão importantes. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui nessa curvada. O que seria a curvada? É escola. Cenário brasileiro, Brasil de 1910, de 2013, por exemplo. Essa informação aqui, ela não seria, é uma informação secundária. Ela não me auxilia a aprender o conteúdo, mas somente me contextualiza no tempo. Por isso que eu utilizo essa linha curvada. Ela não tem essa relação direta de informação importante. Então, isso aqui seria opcional, seria complementar. Por isso eu evito, eu escolho utilizar ou não. Isso é o que eu recomendo para vocês. Mas em si, a estrutura do fluxograma é isso. Claro que isso aqui é um texto simples, né? Não, você pode escrever muito mais coisas, colocar muito mais informações, mas a estrutura em si é essa que você tem que seguir. Ela não é um mapa mental que você vai utilizar diferentes ramos, não é um fluxograma, não é um diagrama comum que você tem um ponto A, sai para o ponto B, coloca ali, tem um formato X, tem um formato Y. Não, não é isso, tá? Ela vai focar naquilo. E evite escrever muitas coisas. Evite, evite. Por quê, professor? Porque frases muito grandes, caixa de texto muito grande, vão fazer o seu cérebro ficar cansado. Claro que eu utilizo alguns textos aqui, ó. Você pode verificar, por exemplo, aqui. Cadê? Aqui, ó. Que eu escrevo muitas coisas, às vezes, mas que são necessárias, que são importantes. Então eu tive que fazer assim, não tive outra escolha. Mas evite fazer desta maneira. Sempre procure, por exemplo, começar aqui, ó. Procure focar na informação. Por exemplo, dessa aqui do texto de Ropolho, a educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Eu coloquei o saber da experiência, é o meu conceito de elemento-chave. E a informação atrelada a ela, subjetivo, pessoal, relativo adquirido. Apenas isso. Foquei a informação que é importante que pode cair uma questão de prova. É apenas isso. Então sempre procure utilizar informações desta maneira, tá? Simples, objetiva e direta. Não procure fazer malabarismos muito grandes. Por exemplo, eu tive esse outro aqui, ó. Para Barbosa, a escola é mais que uma transmissora de informação. É um espaço que gera 5 processos. Quais são esses 5 processos? Aí eu coloquei socialização, organização, integração, percepção e análise de conhecimento. Aí então eu posso colocar aqui, ó, o texto, Barbosa, só para diminuir o tempo, logo colar aqui. Cadê? Espaço já é processo de transmissão. Informação. Aqui, ó. Acabei aqui. Processo de transmissão de informação. Nesse caso, eu colocaria essa parte bem aqui do lado esquerdo, porque eu quero criar uma cadeia hierárquica.
E essa cadeia hierárquica eu criaria dessa maneira. Só copiar aqui para ser mais rápido. São 5, né? Aqui, ó. Primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Aqui, ó. E a partir dessa cadeia, eu botaria essa linha aqui, que é a curvada de relação direta, para justamente dar essa proporção de relação hierárquica entre elas. E criaria assim, ó, simplesmente assim. Eu colocaria a resposta, né, socialização, integração, em cada uma dessas caixas de texto e criaria essa relação direta de hierarquia, sempre pensando numa hierarquia de ascensão, de cima para baixo, justamente para remeter a esses processos. Primeiro processo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí colocaria informação aqui. Essa daqui é uma estrutura que ó, você já está vendo. Eu poderia muito bem utilizar diferentes formas. Colocaria, por exemplo, aqui. Aí botaria para cá. Essa daqui também. Colocaria para cá. E o meu digital vai permitir essa adaptabilidade do texto. Por isso eu recomendo vocês a sempre utilizar o meio digital. Não criar fluxogramas em papel e caneta, tá? É por meio da dureza, da inflexibilidade que vai gerar esse meio analógico do papel e da caneta. E vocês, bom, pronto, isso aqui já é uma segunda estrutura. E você pode verificar como informação direta. Sempre quando você vê, por exemplo, uma questão abordando isso e você não se lembrar, você pode verificar o fluxograma como uma maneira de revisão. Em vez de você ler um texto direto, de cima para baixo, esquerda e direita, como por exemplo uma folha de papel de resumo, você já vai estar revisando o texto a partir disso. E o seu resumo vai ser isso daqui, vai ser a estrutura, uma linha de raciocínio, como você vai aprender informação. E você vai estar focando na informação que pode ser uma questão, que pode cair na prova, que tem alto grau de cair numa prova. E isso daqui é o que o fluxograma vai te dar como uma vantagem em relação a outros estudos, a outras pessoas que utilizam métodos não ativos de estudo e de aprendizagem. É não focar naquilo que vai cair na prova. O fluxograma vai te ajudar naquilo que vai cair na prova. Fazendo dessa maneira. Você pode criar outra maneira, mas de outra maneira pode não ser a mais adequada para o estudo, para um concurso público. E tem só uma outra caixa de texto, como você pode verificar aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui. Aqui, ó. Essa daqui é uma caixa de texto em verde, tá? O que ela significa? Só para fechar a aula. Ela significa uma informação complementar que não necessariamente é importante para o entendimento desse conceito aqui de inchaço de responsabilidade, mas que possui uma informação relevante para o entendimento do contexto como um todo. Por exemplo, o inchaço de responsabilidade que ocorre nas instituições escolares brasileiras. É uma conversa com premissa da Escola Transbordante de Antônio Nova. Ou seja, isso aqui eu já estou conversando com um outro livro, com outro artigo, com uma outra informação que eu li em outro texto. É desconectada disso daqui, do Roberto Dias, sobre currículo, conhecimento e transmissão cultural, porque é de Antônio Novo, é um outro autor, é um outro texto, mas que eu consegui criar esse link. Então, sempre utilize essa caixa de texto em verde para para essas informações que estão relacionadas ao contexto como um todo, mas não diretamente relacionadas ao entendimento desse conteúdo em si, desse conceito em si. Isso daqui é uma perspectiva, uma forma. Eu trouxe várias maneiras, vários exemplos que eu criei de informação de fluxogramas. Vocês vai ver, pode se inspirar, pode criar a partir deles. Qualquer dúvida é só me perguntar, tudo bem? E assim nós terminamos a nossa aula sobre os fluxogramas digitais. Qualquer dúvida é só falar comigo.